Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e esse é mais um vídeo da série Cenas em Detalhes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu faço questão de agradecer a Casa do Saber, que é apoiadora desse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, mas sem a Casa do Saber não teria como a gente manter essa regularidade que a gente está tendo nesses vídeos, que são vídeos difíceis de produzir, de pesquisar, roteirizar, editar, e a gente está produzindo esses vídeos, vocês devem estar percebendo, com grande regularidade, quando no passado a gente ficava 2, 3, 4 anos entre um vídeo e outro. Então, agradeço muito, tenho muito orgulho de estar recebendo esse apoio da Casa do Saber. E esse vídeo, na verdade, ele vai funcionar como uma programação dupla. Essa é uma ideia que nós tivemos, Luca e eu, para a gente poder discutir um pouquinho. Os Cenas em Detalhes, historicamente, eu acho até natural. Eu sempre tendo a falar dos filmes que eu amo, que eu tenho uma empolgação profunda e eu quero discutir esses filmes em detalhes. Mas seria interessante também falar um pouco sobre os filmes que me desagradam, porque eu acho que a gente aprende muito através dos contra-exemplos, né? Vendo o que não funciona e tentando desconstruir, ver como é que aquilo falhou, a gente entender um pouco mais sobre linguagem cinematográfica. Então, esse vídeo, na verdade, como eu falei, vai ser uma programação dupla. Hoje, eu vou falar sobre Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. E já vou começar falando uma coisa que talvez alguns já fiquem revoltados, mas não posso fazer nada, infelizmente, para vocês, né, que ficarem revoltados com isso. Eu acho que a maioria até vai concordar. Não sei se a maioria vai concordar, mentira, eu acho que eu estou sendo otimista. Mas é o fato que Os Últimos Jedi, para mim, é o melhor filme da franquia Star Wars. É o melhor filme da saga. Passou o Império Contra-Ataca, que para mim é um filme praticamente perfeito, e para mim Os Últimos Jedi conseguiu superar o Império Contra-Ataca e é indiscutivelmente para mim o melhor filme da saga. Então hoje eu vou falar sobre Os Últimos Jedi e vou tentar explicar por que eu considero esse filme tão rico em tantos modos diferentes. E daqui a 2 semanas, no próximo Cenas em Detalhes, eu vou fazer o caminho oposto e vou falar sobre o filme que eu mais odeio. Odeio, a palavra odeio esse filme. Da franquia, da saga, que é A Ascensão Skywalker. Que para mim é um exemplo de tudo que um diretor pode fazer de errado o J.J. Abrams fez naquele filme. Então, daqui a 2 semanas eu falo sobre a Ascensão Skywalker, mas até para poder estabelecer alguns pontos dos argumentos da Ascensão Skywalker, é importante primeiro eu falar do que dá certo, dos Últimos Jedi. Eu não entendo, sinceramente, os problemas que alguns fãs tiveram com Os Últimos Jedi. Eu ouvi reclamações do tipo, o filme ele é um desrespeito à estrutura da franquia, ele é um desrespeito ao lore, à mitologia da saga, ele é um desrespeito aos personagens, ele diminui o Luke Skywalker. Eu não sei que filme que essas pessoas viram, porque, primeiro, que Os Últimos Jedi, de um ponto de vista estrutural, ele faz uma série de homenagens estruturais ao Império Contra-Ataca, o que faz sentido, porque os dois são o filme do meio de uma trilogia. O Império Contra-Ataca como o episódio 5 e Os Últimos Jedi como o episódio 8. Se você pegar a estrutura, por exemplo, olha, os dois filmes, eles separam o herói ou a heroína dos seus companheiros. Né? Lá o Luke, aqui a Rey. E eles vão de encontro a um mestre Jedi que decidiu se isolar por alguma razão. Yoda lá, o Luke aqui. E a gente vai saltando as aventuras dos parceiros que agora estão sem esse herói, estão tendo que fazer coisas sozinhos, e o aprendizado desse jovem herói. Só que uma coisa que eu acho muito bacana é que o Rian Johnson, que é o roteirista e o diretor do filme, ele consegue homenagear, referenciar a estrutura sem copiar. Que eu acho importante. Ele introduz várias pequenas subversões, pequenas e grandes subversões de expectativas. Há algumas subversões de expectativas que são menores, quase imperceptíveis. Vamos dar um exemplo. O personagem do Benício Del Toro, por exemplo. O personagem do Benício Del Toro é um tipo que é clássico da saga Star Wars, que é o cara que ele é meio do lado errado da lei, meio fora da lei, e a gente fica duvidando do que ele vai fazer, ele pode trair, se ele não pode trair, no princípio ele se recusa a ajudar, acaba ajudando, e no final ele comprova que ele era um bom aliado. A gente já espera, quando introduz um personagem desse numa história de Star Wars, a gente já espera que em algum momento ele vai se redimir, ele vai provar o seu... Aqui não. Aqui o máximo que ele consegue dizer em certo momento é talvez eu esteja errado. Mas só é uma pequena subversão de expectativa, mas é proposital e eu acho que é muito interessante. Outras já são maiores, mas eu vou discutir elas daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é que ele segue a estrutura, homenageia a estrutura, sem sentir a necessidade de copiar batida por batida da história. O Despertar da Força. Eu gosto do Despertar da Força.
Gosto bastante do Despertar da Força. Mas é uma refilmagem, não é uma continuação. O Despertar da Força é uma refilmagem de Uma Nova Esperança. Todas as principais batidas do roteiro, reviravoltas, pontos estruturais, são idênticos. Não são só parecidos, são idênticos. O que é muito característico do J.J. Abrams. Eu vou falar do J.J. Abrams com mais detalhe no próximo vídeo, né, sobre Ascensão Skywalker, mas o J.J. Abrams ele é um excelente técnico, mas ele não é um cineasta criativo. Se você pega a carreira inteira do J.J. Abrams, os melhores filmes dele ou fazem parte de uma franquia iniciada por outros, ou são tentativas de emular um estilo de outro. Super 8 é uma tentativa de emular os filmes do Spielberg da década de 80. Cloverfield, os found footage. Ou ele dirige uma continuação de Missão Impossível, ou uma refilmagem de Star Trek. É sempre isso, ele está sempre recriando ou usando as tropes e as convenções visuais e temáticas de outras, de gêneros já estabelecidos. E o Despertar da Força é isso. Né? Ele recria Uma Nova Esperança com uma roupagem moderna, com personagens novos, mas é uma refilmagem. O Rian Johnson não, ele cria uma história nova. Claro, ele vai pegar os personagens que são introduzidos em Despertar da Força, aqui eles têm seus arcos. Porque isso é muito importante. Não é simplesmente pegar os personagens e julgar na história e a gente vê os personagens fazendo coisas. Não, eles têm os seus arcos. Por exemplo, o Paul, que é vivido pelo Oscar Isaac. Ele é um personagem que já ficou estabelecido, a competência dele como piloto, mas o que esse filme vai fazer é mostrar que ser competente como piloto, ser valente, ser corajoso não é o suficiente. É importante ele saber liderar. E aí a gente vai acompanhar o filme inteiro, esse aprendizado dele sobre o que é ser um líder. E muitas vezes ser o líder é recuar, não é avançar de uma maneira intrépida porque é o que um valente herói faz. Não, em certos momentos o recuo é estratégico para preservar, inclusive, as vidas das pessoas que estão do seu lado. É uma lição que a princesa Leia tenta, a general Leia Organa, tenta ensinar para ele várias vezes. E que vai levar ele a um embate com uma personagem nova que é introduzida aqui, com uma personagem muito forte, muito boa, que é a vice-almirante Hodor, que é vivida pela Laura Dern, e que é uma personagem cuja competência no passado fica muito estabelecida, que ela é uma heroína, foi uma heroína numa guerra passada, ela é lendária entre aquelas pessoas, mas ele começa a questionar se ela não está sendo covarde. E ela não tem paciência para explicar, porque ele é um subalterno ainda que não leva a sério as ordens. E a gente vê um embate entre os dois. O que é uma coisa bacana também que o Rian Johnson faz, que é mostrar que aliados podem se desentender. Não é preciso ser, nós somos o bem contra o mal não é legal somos nós. Não. Os mocinhos podem se desentender em relação à estratégia, em relação a questões éticas, morais, né? O que é valentia, o que é liderança. E essa dinâmica, esse embate, sendo que os dois são dois personagens essencialmente bons. Mas o embate entre eles cria uma dinâmica interessante. Então a gente tem o arco da vice-almirante Hodor, do Paul, o Finn, ele aprendendo cada vez mais a pensar no coletivo, porque ele começa a Despertar da Força fugindo, né? Ele era um Stormtrooper e ele só quer saber de fugir e levar a sua vida para frente. E aqui, cada vez mais, ele vai aprendendo a pensar na coletividade. E ele desenvolve uma relação nova com a Rose Tico, que é vivida pela Karen Marie Tran, que é uma personagem que ela entra parecendo que ela vai ser simplesmente uma adoradora do Finn, uma fã, e ela se mostra uma personagem forte, cheia de iniciativa, e cujo amor platônico, meio digamos, pelo Finn, acrescenta um componente dramático que vai ter uma recompensa no terceiro ato. O que eles fazem, enfim, eu vou deixar para falar isso depois da Ascensão Skywalker, mas o que fazem com ela depois é uma maldade. Então você tem os personagens principais do filme anterior, eles têm os seus arcos. A gente pega, por exemplo, o Kylo Ren, obviamente, e a Rey, que são personagens fundamentais. O Kylo, que é o personagem do Adam Driver, existe um componente também muito interessante na personalidade dele, que é o fato de que ele quer ser o vilão, né? Ele quer ser o novo líder da Primeira Ordem, enfim, de derrotar os rebeldes, né? E dominar a galáxia eventualmente. Mas ele tem consciência de que a natureza das coisas que ele faz são coisas monstruosas. Ele chega a falar em certo momento, eu sou um monstro. E não é só um monstro com orgulho só, é um monstro assim, ele fala com certo pesar. Esse embate interno dele é um embate muito interessante que o Rian Johnson vai encaminhar de uma maneira brilhante até o final do filme, e de novo vai ser destruído no filme seguinte. Já estou dando um monte de adiantado que eu vou falar daqui a 2 semanas. E entre outras coisas, o remorso, obviamente, pelo que ele fez com o próprio pai,
E a incapacidade que ele tem de repetir o ato com a mãe. Aliás, tem um momento muito, muito, muito bonito no filme, quando eles estão uma série de naves, eles vão destruir a nave na qual se encontra, né, a General Leia, e há uma ligação momentânea telepática através da força entre mãe e filho. E é o suficiente para ele hesitar. E não só isso é bonito, mas é bonito e aí, olha de novo, quando falam que o Rian Johnson se respeita. Nesse momento, o Rian Johnson ele faz uma referência muito bacana ao Império Contra-Ataca. Porque as fusões rápidas que ele faz para saltar do Ben para Leia, da Leia para o Ben, são idênticas às fusões que no Império Contra-Ataca acontecem entre o Luke e o Darth Vader no final do filme. E tem todo sentido, né? Entre um personagem do Jedi e um personagem, não vou dizer que chega a ser Sith, mas enfim, Sith ou anti-Jedi, que quer destruir os Jedi, e visualmente ele remete àquele filme. Então existe. E ao mesmo tempo tem a figura da Rey, cuja dinâmica é estabelecida com Kylo de uma maneira também muito fascinante. Porque não é simplesmente eu sou a mocinha, você é o vilão, eu quero te destruir. Não, ao mesmo tempo ela demonstra uma certa fascinação por ele. E essa fascinação, ela é um misto de vontade de salvá-lo, ou de achar que ele tem salvação, ou mágoa profunda pelo que ela testemunhou ele fazendo com o Han Solo. E, de novo, o Rian Johnson ele cria uma ligação muito bacana, porque é isso, pelas necessidades da trama, eles não se encontrariam a não ser no clímax. Então ele estabelece essa ligação entre eles através da força, em que ele retrata que existe primeiro uma ponte entre eles, essa ponte, a explicação dessa ponte também é uma explicação muito boa que ele vai dar depois. Não é simplesmente uma coisa que ele joga e fala, é a força. Não, não. Ele explica por quê, tem uma função narrativa. E ele permite que os personagens interajam e de um ponto de vista de linguagem, ele mostra essa interação muito bacana, porque é como se ele criasse um espaço através da montagem, que é um espaço impossível de existir, em que cada um está no seu lugar, mas ao mesmo tempo eles estão dividindo um espaço em comum. E às vezes até se tocando. E de um ponto de vista também sonoro, a edição de efeitos sonoros faz um negócio que eu acho muito bacana. Eles eliminam qualquer tipo de ruído, de trilha sonora, tudo. Não existe nem o som do silêncio, digamos. Os únicos sons que nós ouvimos nesse momento são os sons que vêm da Rey e do Kylo Ren. Por quê? Para acentuar que aquele é um espaço dos dois e de nada mais. É um espaço isolado no tempo, no espaço, digamos assim, e que só existem os dois. Então, visualmente, sonoramente falando, é uma criação muito interessante, muito inteligente do Rian Johnson. E é uma relação tóxica, obviamente, né? É a definição da relação tóxica, né? Que é uma atração, e não é uma atração física necessariamente, é uma atração de fascinação mesmo pelo que o outro representa e pelas possibilidades que o outro representa, mas é uma relação tóxica. E eu acho que, de novo, o Rian Johnson ilustra isso muito bem no momento que a Rey ela decide, contra a orientação do Luke, ela decide ir atrás do Kylo Ren encontrar com ele. E ela entra não chega a ser uma nave, é tipo um transportezinho que vai levá-la até a nave. E obviamente o Rian Johnson transforma aquilo num caixão. É obviamente um caixão. O formato, o vidro em cima e a posição dela dentro do caixão. Como se ela estivesse com os braços em cima, uma posição de um morto. Por quê? Porque, de novo, é uma relação tóxica, destrutiva. Ela está indo de encontro, ela está indo encontrar, ela está cedendo a uma relação potencialmente destrutiva. E ele faz essa referência através da figura do modo de transporte que a leva até lá. É muito bacana, é muito inteligente, é muito ambicioso. É lindo demais Os Últimos Jedi, né? Eu espero que quem ainda não tinha enxergado a lindeza que esse filme esteja se convencendo agora. Aliás, aproveita, curte o canal, segue o canal, curte o vídeo, deixa um comentário. Isso é muito importante pra gente. Outra coisa que é muito importante pra gente, aliás, fundamental, é o apoio que a gente está recebendo da Casa do Saber. Porque esses vídeos da série Cenas em Detalhes, que vocês estão vendo que estão sendo publicados com uma frequência que isso nunca aconteceu na história do canal. O primeiro vídeo da história desse canal tem 16 anos. O primeiro vídeo foi publicado em 2007. E o primeiro vídeo da série Cenas e Detalhes veio só um pouco tempo depois. E ao longo de todos esses 16 anos, a gente produziu pouquíssimo, porque são vídeos difíceis de produzir. E se a gente conseguiu produzir todos esses vídeos nessa frequência grande, e esses agora, inclusive, é por causa do apoio da Casa do Saber. E eu digo isso não é só porque o apoio é importante, é porque não é só o apoio, mas quem apoia. E a Casa do Saber, eu falo isso com muito orgulho, é uma plataforma que ela oferece uma série de cursos que eles têm o objetivo de ajudar o usuário, o estudante, a expandir o seu olhar.
Inclusive, eu quero até recomendar, especificamente, tem uma série de cursos que eles têm, que é a Trilha da Filosofia, são 8 temporadas, e que eles fazem um resumo, são 2 professores, 2 dos principais professores da casa, inclusive, o Franklin Leopoldo e Silva e o Oswaldo Giacoia, e eles fazem um apanhado brilhante da história da filosofia e da evolução do pensamento na filosofia. Eu recomendo demais, como eu falei, são 8 temporadas, é um curso lindíssimo, e quem ainda não sabe disso, fique sabendo que se você usar o cupom Cenas em Detalhes para se inscrever na Casa do Saber, você tem um desconto de 10%. Para saber como usar o cupom, como se inscrever, é só verificar na descrição do vídeo. Vocês vão curtir de verdade, vale muito a pena. A maneira também como o filme aborda a Leia é muito bacana. Eu acho que esse é um dos filmes, talvez não seja o que mais dá... uma postura ativa, uma postura realmente que faça jus à Leia. Mas ele, se não for o que mais faz isso, é quase o que faz mais. Porque a Leia, finalmente nesse filme, ela atinge o status mítico que ela já tinha feito muito para merecer, que o Han Solo atingiu esse status mítico, o Luke, obviamente, Darth Vader, obviamente, e a Leia era quase isso. Ela era assim, ela era valente, ela era independente, mas ela, de certo modo, ela sempre ficava aquém dos outros, porque o que eles faziam era grandioso demais, era impossível para ela alcançar. O Luke levanta coisa com pensamento, usando a força, né? O Han Solo é o maior piloto da galáxia. Então ela, por mais independente, forte, estrategista que fosse, os feitos dos outros era como se eles estivessem sendo quase inalcançáveis. Aqui não. Aqui a princesa Leia e a General Leia, princesa General Leia, ela não só se mostra uma estrategista inteligente, mas uma líder que sabe o momento certo de recompensar, elogiar, punir, dar lições. Ela tem comando, as pessoas respeitam, e é óbvio que existe um momento chave do filme, que é o momento que a nave é destruída, ela parece que morreu, e de repente, através do uso da força, ela consegue se transportar no espaço e se salva assim. É uma demonstração do uso da força, um dos mais fortes que estão na saga inteira. Faz sentido do ponto de vista da mitologia da série. É uma coisa que surpreende aos outros personagens, talvez surpreenda o espectador também, mas a maneira como é retratado, inclusive através do uso da música do John Williams, eu vou falar daqui a pouco especificamente sobre a trilha, mas ele torna aquilo ainda mais... É lindo, é uma cena linda, é uma cena que a gente está testemunhando quase que um milagre, e esse milagre é fruto da força descomunal que a Leia revela ter. E naquele momento, imagina, é uma das imagens mais icônicas da saga inteira. Imagina isso, uma pessoa flutuando no espaço depois de ter sua nave destruída. E o Rian Johnson, ele reconhece o poder do momento e ele filma aquilo de uma maneira para ter justamente um caráter icônico. Além disso, o tema principal desse capítulo da série, desse episódio, é esperança. Esse é o tema principal, esperança. Porque quando a gente termina o Despertar da Força e esse começa, o que a gente percebe é que a galáxia, de certo modo, perdeu totalmente a esperança de vencer o Snoke e o Kylo Ren e a Primeira Ordem. Perdeu completamente essa esperança. Então, vários momentos do filme, a Leia, quando a gente fala, né, se a gente for falar de significado explícito, né, a gente fala de significado implícito, explícito, referencial, sintomático, né, os tipos diferentes de significados. O significado explícito, digamos, que seria a moral da história, aquele que é dito na tela, como no Mágico de Oz, né? Não há lugar como o nosso lar. Aqui é esperança. A Leia, várias e várias vezes, ela fala sobre a importância de se ter esperança, de se recobrar a esperança. E o que vai acontecer no final do filme, a última imagem do filme? A última imagem do filme é a concretização desse desejo, dessa necessidade que a Leia expressa em vários momentos. É o ressurgimento dessa fagulha de esperança. Então, tematicamente, o filme se amarra perfeitamente. E a importância da Leia vem até nisso, né? É ela que vocaliza o tema desse episódio. Em relação ao Luke, eu realmente não consigo entender. Eu vejo, por exemplo, muita gente reclamando, é um absurdo quando ele pega o sabre de luz e joga para trás, ele jamais faria isso. Por que não? Por que não faria isso? Eu não vou nem discutir o fato que nós estamos falando de um personagem fictício. Nós não estamos falando de um ser de verdade. É um personagem fictício, mas enfim. Não vou nem discutir isso.
A minha pergunta é, por que ele não faria isso? Para o Luke Skywalker, aquilo não é um objeto icônico da cultura pop. Aquilo não é uma coisa para ele colocar em exposição no centro da sala e dizer, olha o meu sabre de luz. Não. Aquilo para o Luke, é uma arma. É um objeto de guerra. E mais, é um objeto que representa tudo que ele perdeu ao longo da vida. Ele perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu a chance de conviver com outras pessoas, ele perdeu a chance de ter sua própria família, ele perdeu seus melhores amigos, ele perdeu os seus mestres, ele perdeu a mão, ele passou por uma série de traumas, ele perdeu o pai, depois de reconhecer que o pai era o maior vilão que ele enfrentava, ele redime o pai, mas ele perde o pai logo depois. É uma tragédia atrás de outra. Fazendo um paralelo meio grosseiro, mas é que eu também não entendo isso, é uma coisa até que o Kevin Smith, e olha que eu não gosto do Kevin Smith como criador, mas o Dogma, eu gosto do Dogma, acho que o Dogma tem umas coisas interessantes. E no Dogma o Kevin Smith pontou uma coisa curiosa, que é realmente o símbolo do cristianismo ser uma cruz. Quer dizer, se Jesus volta e vê todo mundo carregando uma cruz, que é justamente o que ele foi usado para ser morto, torturado, ele vai falar, é isso? Vocês vão usar para me homenagear um negócio que eu fui torturado? Não quero, arranja outro símbolo, pelo amor de Deus. A mesma coisa aqui, o símbolo para ele tem que gostar daquilo que representa tanta perda, tanta destruição. Então, ele julgar aquilo, o sabre para trás, é perfeito, porque é isso. Aquilo ali para ele não é um objeto icônico, aquilo ali é uma lembrança de tudo que ele perdeu, de todas as dores que ele sofreu. E aí vem outra questão, que eu não consigo entender, de novo. Porque eles reclamam, por exemplo, que ele não é tão forte o filme inteiro, ele não sai para batalhar e enfrentar os vilões e vencer os vilões. Qual que é a graça disso? Qual é a graça de você ter um herói que ele é o fera do início ao fim, o grande herói, o cara indestrutível do início ao fim, sai destruindo todos os vilões porque ele é poderoso pra caramba? Qual que é a graça disso? Aliás, isso é um problema. Se vocês forem ver, por exemplo, Matrix 2 e 3, e principalmente o 3, eles tiveram um problema com isso, porque eles tornaram o Neo tão poderoso no final do primeiro que não tinha pra onde levar ele no segundo e no terceiro. E isso trouxe uma série de problemas narrativos. É isso, se você torna um herói indestrutível, acabou qualquer arco narrativo possível. Então, o fato dele começar com tanta raiva, tanto ressentimento, querendo se manter afastado de tudo, e aos poucos ele vai mudando de ideia até chegar a um ponto em que ele aceita se sacrificar, voltar a ter contato com a força e se sacrificar por uma guerra que ele já não queria mais lutar, pelos outros. Isso é um arco lindíssimo. E esse arco só é possível pela posição que ele se encontra no início do filme. Se ele tivesse uma posição de paz, de eu sou Luke Skywalker, acabou. Não tinha arco, não tinha nada. Ele era o Luke, ele era um ícone, acabou, pronto, fim. Qual é a graça disso? Qual é a graça disso? Então, esse arco é um arco que é sensacional. E eu vou falar também um pouco mais pra frente sobre, enfim, pra mim, as cenas mais... Porque, e é isso, eu não consigo... Eu não consigo entender, eu já falei isso várias vezes, porque pra mim é tão inexplicável. Porque o Luke Skywalker em Os Últimos Jedi é a versão mais foda do Luke de todos os filmes. O Luke dos Últimos Jedi, ele faz coisas que você fala, esse cara, ele é tudo. Então assim, eu não entendo as pessoas enxergarem ainda vê-lo diminuído. Ao contrário, ele é engrandecido pelos Últimos Jedi. De um ponto de vista estrutural, o roteiro, que é do próprio Rian Johnson, e aqui eu tenho que fazer um parênteses, eu estou falando várias vezes Os Últimos Jedi, porque existe um embate de título, porque na maior parte do mundo o título foi traduzido no plural. Últimos foi traduzido no plural, inclusive no Brasil, o título oficial Os Últimos Jedi. O Rian Johnson disse que para ele o Last Jedi, o título original, era no singular, o Último Jedi. Então ele está falando do Luke, ele está falando da Rey. Essa é uma discussão, uma discussão dos debates que o filme propõe. Mas é o Último Jedi de acordo com o Rian Johnson. Tá? Mas eu estou falando dos Últimos Jedi porque o título oficial do filme é Os Últimos Jedi. Mas de um ponto de vista de estrutura, o roteiro do Rian Johnson também, eu acho que ele tem coisas assim de uma elegância tremenda. Já começar pela maneira como ele introduz os personagens. Né? Por exemplo, quando logo no início do filme, acho que o Finn pergunta, onde está o Rey? Aí a gente corta para o Rey. E aí a gente vai ver o que ela está fazendo, vai reencontrá-la. O Luke, ele vê o Chewbacca com a Rey entrando e aí pergunta, onde está o Han? Aí a gente corta pro Kylo Ren, que é o responsável pela morte do... Então essas transições eu já acho que são assim, são coisas simples, né? Não estou dizendo que coisa fantástica, mas são maneiras elegantes de você introduzir. Além disso, eu gosto da maneira como ele introduz certas frases, certas ideias, para trazer a recompensa delas ao final.
Uma das coisas mais básicas de estrutura de roteiro em relação a isso, né, a você fazer rimas sonoras, visuais, temáticas, é que você mantenha afastadas as rimas. Se você faz uma rima e logo se você introduz uma rima e na cena seguinte você já complementa a rima, o artifício fica muito óbvio. Quando você afasta os dois, fica muito melhor. Esse é outro problema do Ascensão Skywalker que eu vou falar no próximo vídeo. Aqui não, aqui o Rian Johnson ele não faz isso. Então, por exemplo, logo a primeira conversa com a Rey, o Luke diz: "O que você quer que eu faça? Você quer que eu vá sozinho em frente toda a primeira ordem, sozinho?" Ele basicamente vai fazer isso no final do filme. Ou quando ele fala que não é só levantar pedras, né, o poder, a força não é só levantar pedras. Levantar pedras, lá no final vai se revelar uma coisa instrumental. Então, esses detalhezinhos de construção, né, quando ele fala certas. Impressionante, todas as palavras nessa frase se diz estão erradas. No final ele vai repetir aquilo. Então, mas de muito afastado. Não é uma coisa. São rimas, mas que ele coloca, ele posiciona para que elas sejam eficazes. Não é simplesmente, olha só, falei isso, agora eu vou repetir aqui. Vocês viram que eu repeti? Claro que eu vi, você acabou de falar. Né? Não, ele conta também com o espectador fazer a ligação. De um ponto de vista visual, eu acho que o design de produção, a direção de arte dos últimos Jedi é uma coisa maravilhosa. Não só a maneira como ele concebe os vários planetas, os vários ambientes. Canto Bay, que é uma espécie de Mônaco, eu vou falar um pouquinho sobre a sequência dela também daqui a pouquinho, ou como o planeta em que há o confronto final, que tem o sal, e quando o sal é movido, você vê a terra vermelha por baixo, que gera umas imagens lindíssimas. Então existe uma concepção nas criaturas, né, os lobos de cristal são maravilhosos, até os porgs, né, que são super bonitinhos assim. A função é vender mercadoria, mas até isso eu admiro a economia do Rian Johnson, porque eu acho que se fosse um J.J. Abrams, os porgs iam ser o tempo todo, aqui não, aqui ele meio que mostra de vez em quando só para tratar eles como eles são, é uma infestação, eles são uma praguinha, né? Se deixar eles vão tomando conta de tudo. Mas não é uma coisa que tipo, olha isso, olha aquilo, ó, de novo. Não, ele faz com certa economia. Mas eu estou falando do ponto de vista de concepção, de visual. São conceitos, são muito bem desenvolvidos. A sala do Snoke, a sala do trono, digamos, que é toda vermelha, aquele vermelho profundo. Não vou nem só falar do vermelho com o seu simbolismo de violência, sangue, ameaça, destruição, morte, que não só tem a ver com o Snoke, mas com o que vai acontecer lá depois. O fato de ele estar usando vestes douradas, né, a roupa dourada, ele faz questão de mostrar, de ostentar o seu poder, né, quem ele é. Então essa coisa, né, a roupa dourada, a roupa os uniformes dos guardas lá do Snoke, deve ter um nome oficial para isso, mas eu não vou lembrar qual é, não sei qual é. Mas é lindo, inclusive, que me lembra, até eu escrevi isso na época, o Kurosawa ficaria orgulhosíssimo, porque as armaduras que eles usam obviamente tem uma inspiração na filmografia não só na coisa histórica, icônica do Japão, mas especificamente na filmografia do Kurosawa. Como eu falei, a própria sala, a intensidade da cor. Eu acho que eu na época comentei isso, assim, podia ser um Technicolor dirigido pelo Michael Powell e pelo Emmerich Pressburger. É impressionante, assim, a intensidade das cores, é uma coisa lindíssima. E a maneira como ele vai usar aquilo também é uma maneira muito eficaz. Um outro detalhe, por exemplo, que eu acho bacana da direção de arte, que mostra o cuidado deles pensarem na lógica daquilo. Se você reparar, por exemplo, a porta do casebre, lá onde o Luke mora, a porta é uma asa da nave que ele usou para chegar até ali. É um pedaço do metal da asa. Esse tipo de coisa eu acho bacana, esse tipo de cuidado. E quando a gente vê a árvore onde estão guardados os textos, né, Jedi, e a gente vê a distância, o formato da árvore é o formato do símbolo da resistência. Então, de novo, é uma coisa, é um grande insight, não, mas é elegante, é eficaz e é bonito visualmente. Aliás, o Rian Johnson, de um ponto de vista narrativo, ele respeita as convenções de Star Wars, né? As cortinas frequentes para fazer transição de cena, que o George Lucas estabeleceu, inspirado inclusive naquelas que eram usadas nos seriais do Flash Gordon, né? De dividir a tela, seja diagonalmente, horizontalmente, mas enfim, chama cortinas para poder mudar, fazer a transição. Mas ele faz coisas, inclusive, que a série também nunca teve, mas ele não é um desrespeito, eu acho que acrescenta. Vou dar um exemplo. Tem um momento, de novo, uma coisinha boba, mas eu acho que é uma fugida do que a série costuma fazer, mas que melhora
torna mais eficaz aquele momento. Quando, por exemplo, a Rey ela entra naquele buraco que tem lá naquela ilha, e a gente vê uma passada da ilha, e de repente a gente começa a ouvir a voz da Rey descrevendo aquilo. E aí depois a gente vê que ela está contando o que aconteceu para outra pessoa. Pro Kylo, se eu não me engano. Isso é uma coisa que a série não costuma fazer. Você puxar o áudio de uma cena para cobrir a ação de outra, para fazer uma transição de uma para outra, usando a narração feita pelo próprio personagem em outro momento. A série não costuma fazer isso, mas ele faz aqui, ele funciona, né? Um outro momento que eu acho, esse momento eu acho inspiradíssimo, é uma gag visual, mas é uma gag visual rapidinha, que não é intrusiva e que brinca com a expectativa do público em relação a ver todas a tecnologia de Star Wars, né? Aquela coisa, né? Aquelas naves e tal, que a gente de repente vê uma nave posando, que parece uma nave, e a gente vê essa nave posando e que nave é essa? Não vi essa nave ainda. E quando ele revela e se afasta, é um ferro de passar roupa. É uma gag muito, muito, muito inspirada, que brinca com a expectativa do público. Aliás, falar em gag, também tem um outro que eu gosto muito, que é do BB-8, quando ele está lá sendo copiloto do Paul, e começa a dar um curto-circuito, ele vai tentando tapar os curto-circuitos. Isso é uma gag clássica da animação, e que normalmente é uma represa, que a represa começa a estourar, o personagem vai lá e coloca o dedo no furo, e aí outro furo forma, ele tampa, outro vai... E é uma referência a uma gag de animação. Mas ela é inserida de maneira orgânica, ela funciona, é divertida e tem a ver com o personagem. E traz leveza para o filme, que a gente não deve esquecer que os filmes eles nasceram como uma fantasia infanto-juvenil. Então ele não se afasta disso totalmente. Ele não cria um filme para crianças. Mas o Rian Johnson também é um cineasta que ele é versado em cinema, então ele faz uma série de referências cinematográficas muito bacanas ao longo do filme. Por exemplo, tem um traveling sensacional que ele faz no Cassino em Canto Bight, que é uma referência a um plano idêntico, icônico, do Asas, que é um filme de 1927, esse traveling sobre as mesas no Cassino em Canto Bight. Ele faz uma referência, nessa mesma sequência, ele faz uma referência ao Brasil, o filme do Terry Gilliam, né, quando o Paul e a Rose são presos, e o cara que está prendendo diz que eles foram presos porque eles cometeram uma infração que é do código 27B-6, que é o mesmo do formulário que o Robert De Niro cita no Brasil, o filme. Ele faz uma referência super sutil ao Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado, acho que é Em Busca do Cálice Sagrado, em que, na sequência em que o Paul pergunta, vocês encontraram o decodificador? E o Paul responde, nós encontramos um decodificador, que é uma referência justamente a uma piadinha do Monty Python no Em Busca do Cálice Sagrado. E, aliás, ele traz inclusive pontas de cineastas, né? O Joe Cornish, por exemplo, que dirigiu o John Boyega no Ataque ao Prédio, que é um filme muito bacana. O Joe Cornish aparece em certo momento atrás do Paul. O Edgar Wright, ele aparece no fundo rapidinho. O Gareth Edwards, que dirigiu Rogue One, ele aparece na trincheira quando eles estão preparando para receber o outro ataque da Primeira Ordem. Os filhos do Mark Hamill, os 3 filhos do Mark Hamill aparecem em certo momento, eles saem de trás de uma tipo uma pedra assim, juntos os 3. Eu acho que é uma brincadeira bonitinha que ele faz. Tem outros que eu entendo menos, assim, qual que é o propósito, mas, por exemplo, eu acho que deve ter algum propósito. Ele traz a Kate Dickie e o Ralph Ineson, que fizeram a bruxa. Os dois fazem pontas assim, curtíssimas. A Kate Dickie aparece no momento numa mesa de controle assim, ela tem uma fala, e o Ralph Ineson aparece no final, ele quase não aparece, eu acho que a cena dele foi cortada, se eu não me engano. Mas aí o que sobrou dele é só ele chegando para prender o Paul. Mas enfim, tá lá os 2 atores da bruxa, estão no filme também. Bom, claro, falar de Star Wars, a gente também não tem como a gente deixar de falar da trilha icônica do John Williams. E aqui o John Williams não só ele recupera vários dos seus temas mais célebres, icônicos nos momentos-chave, mas ele faz pequenas intervenções ao longo do filme que também são de uma beleza imensa. Como eu falei, a trilha do John Williams na cena icônica da Princesa Leia no espaço, ela torna aquilo icônico. Ou quando a gente vê, por exemplo, a Rey treinando em contraluz, também é um plano muito bonito, treinando em contraluz, e a gente vê a música e a música do John Williams. É o que a gente espera de John Williams, mas a gente está tão acostumado com o brilhantismo de John Williams que muita gente não cita. E tem que citar, porque a beleza da música, trazendo poesia para um momento de treinamento solitário da Rey, é instrumental. Né? Aliás, a edição de efeitos sonoros do filme, eu citei há pouco, em alguns momentos o Rian Johnson ele faz coisas muito interessantes. Por exemplo, logo no início, quando a gente vê, se não me engano, a personagem chama Paige, a irmã da Rose, que ela se sacrifica para jogar as bombas lá e tal. E no auge assim, do ataque, ele tira o som.
dos gritos. A gente vê só a respiração dela, a trilha melancólica, e a gente vê os personagens gritando, mas a gente não ouve o som. Ou um outro momento que ele remove o som, que para mim é um dos momentos mais lindos também do filme, que é quando a vice-almirante Hodor, né, aciona a velocidade da luz, né, a velocidade da luz, enfim, e joga a nave dela contra a nave da Primeira Ordem, e que é uma sequência de destruição linda, em completo silêncio. É maravilhoso. Aliás, ele faz... É lindo, enfim, é lindo. Mas é porque agora me ocorreu. É porque tem uma... Eles fazem uma espécie de uma pista de recompensa ali também, muito sutil. Mas logo antes, um pouco antes, quando a princesa Leia ela está se transportando, né, flutuando de volta para a nave, ela passa por uma projeção holográfica da nave da Primeira Ordem e ela atravessa o holograma justamente como a Hodor vai atravessar depois a nave deles depois. Então é uma referência divertida ali. Ou pequenas inserções, como por exemplo quando o Snoke está falando com o Kylo Ren e fala sobre ele ser o novo Vader. Aí o John Williams coloca o tema do Darth Vader rapidinho ali por baixo, né, e faz uma referência a isso. Ou a trilha que ele concebe para o momento em que o Paul está possivelmente indo sacrificar. Né, e a maneira como aquilo é filmado pelo Rian Johnson, a expressão de John Boyega e a trilha, leva o espectador a acreditar que realmente o Paul vai se sacrificar. Né? E isso é muito rico, quando você acredita na possibilidade de um herói morrer num filme. É porque o filme te vendeu a urgência e o desespero da situação. E até tem um outro momento que eu gosto muito também, que de novo é um momento bobinho, digamos assim, mas eu gosto da elegância, que é quando a gente vê o Paul e a Rose sendo conduzidos assim, depois sendo presos, e a gente ouve a marcha, e essa marcha, realmente a marcha literal, né, daquelas pessoas todas caminhando, é convertida na trilha sonora, na batida da trilha sonora. Eu gosto disso. Um outro momento lindo que eu acho no filme, e esse filme é cheio de passagens lindas, e eu falo lindas não é só de um ponto de vista de história, não, de um ponto de vista realmente visual. Né? A concepção que o Rian Johnson faz, a visualização do que é a força, quando a Rey, ela tá, o Luke está treinando a Rey para ela entrar em contato com a força, né? Ela entendeu o que é a força, e ela começa a descrever o que ela está vendo, e o Rian Johnson ele faz vários cortes para pequenos detalhes da natureza, quando ela fala da força e da violência, é a água batendo contra as pedras, ou plantas nascendo, ou enfim, é uma sequência Terrence Malikiana, digamos, e que é inesperada. De novo, foge da linguagem convencional da saga, mas funciona muito bem porque ilustra um conceito que eu acho que até então não tinha sido ilustrado de uma maneira tão eficaz e tão bela. Né? Muito se fala sobre a força desde o primeiro filme, né? Algumas tentativas, inclusive, desastrosas, né? de tentar explicar o que é, né? Os famosos midi-chlorians, mas uma visualização tão linda do que é a força não havia tido até então como o Rian Johnson ele consegue fazer aqui. Já em outros momentos, ele ilustra a violência de maneiras sutis. Por exemplo, para ilustrar a força, né? Tem essa série de inserts e tal. Quando ele vai ilustrar, por exemplo, a força do Snoke, eu acho, tanto do ponto de vista de roteiro, quanto da composição até do Andy Serkis como Snoke, quanto de direção, quando a Rey vai atacar o Snoke, por exemplo, e ele só faz um gestinho assim com o dedo e arremessa ela longe, você fala, esse cara é poderoso demais. É muito melhor do que ele ficar falando, do que ele lançar raiozinhos com a mão, né? Lançou um raiozinho com a mão, que bacana. Não, ele só faz assim com o dedo e joga ela longe. Né? A sequência de ação, aliás, do filme, eu gosto disso também no Rian Johnson. Ele sempre busca uma maneira de fazer alguma coisa diferente em cada sequência de ação. A sequência de ação, por exemplo, no planeta, no final do filme, ele inclui alguns planos aéreos em que ele mostra pra gente aquelas naves, eles chamam, esqueci o nome da nave, mas enfim, são as naves que tem tipo um pezinho único assim para elas se equilibrarem e elas vão em direção àquele canhão e a gente vê um plano aéreo delas, né, zigue-zagueando para fugir ao ataque do inimigo e à medida que elas vão avançando, claro, elas vão traçando linhas vermelhas porque elas vão deslocando o sal. Aquele é um conceito lindíssimo, não só porque o vermelho, de novo, ele ilustra o que está acontecendo ali, de um ponto de vista simbólico da cor, mas porque esteticamente é muito bonito. Ele criar uma forma, inclusive até de ajudar o espectador a se posicionar em relação à ação. Né? E outra coisa que ele faz também nessa sequência, que também não é uma coisa muito típica de Star Wars, embora o George Lucas... Não, mentira, o George Lucas ele fazia isso assim também, principalmente no primeiro filme, de fazer referência a filmes clássicos de guerra. O George Lucas isso faz parte do DNA de Star Wars. Mas aqui... quando ele faz uma referência aos filmes de Primeira Guerra. Não só aos filmes de Primeira Guerra, eu estou pensando em termos de cinema, né? Ele faz uma referência à Primeira Guerra, eu poderia dizer. Mas como eu estou pensando em termos de cinema, que é como eu acredito que o Rian Johnson está pensando, ele faz uma referência aos filmes de Primeira Guerra. Então quando uma câmera na mão, e aí sim, isso não é comum, Steadicam no universo Star Wars, ele entra na trincheira
né, trincheiras similares às da Primeira Guerra, vendo aquelas pessoas ali apertadas e ansiosas com o ataque que está vindo e a câmera no meio delas assim. Não chega a ser um Glória Feita de Sangue do Kubrick, porque ele não faz um longo plano de Steadicam, um longo plano, não é Steadicam, porque na época do Glória Feita de Sangue não tinha Steadicam, era uma dolly mais convencional, mas ele não faz um longo plano como o Kubrick fazia andando na trincheira, mas é o suficiente para ser uma referência óbvia aos filmes de guerra, especificamente da Primeira Guerra. E alguns outros momentos também que são icônicos. Tem um momento que sempre que eu vejo o filme, eu volto várias vezes. Eu tô vendo, esse momento eu volto, eu fico voltando para ver. Tem 2 momentos no filme que eu faço isso. Aparece, eu não consigo, eu tenho que parar, voltar, ver de novo, parar, ver de novo, parar, ver de novo, parar, ver de novo, porque é de arrepiar. O primeiro é na Sala do Trono, quando logo depois que o Kylo Ren mata o Snoke, e o Rian Johnson ele concebe um quadro em que a gente vê o Snoke ao fundo, o Kylo Ren aqui na frente, depois de fazer o gestozinho com a mão para golpear o Snoke, e a gente vê o sabre de luz atravessando o Snoke, vindo na nossa direção, aí ele faz um rack focus, né, um hack focus, que é mudar o foco, né, que estava no Snoke, passa para frente. À medida que o sabre vem, o foco vai mudando. E aí quando o sabre está chegando na gente, a mão da Rey entra em quadro e pega o sabre. Eu arrepio só de lembrar disso. Porque aquele quadro é... E aí entra a música do John Wayne. É sensacional. É sensacional pelo impacto que gera, pela composição do quadro, que é muito elegante, pela força do que ele apresenta, pela lógica por ilustrar a lógica da cumplicidade do Kylo com a Rey naquele momento, por ilustrar a agilidade de pensamento da Rey, que está caída, mas quando o sabre de luz chega, ela pega no ar. É perfeito em tudo. É perfeito em tudo. Perfeito em tudo. Eu sempre volto para esse momento que a mão dela entra em quadro para pegar o sabre e entra a música. Eu acho fantástico, acho lindo demais. E gosto muito também da coreografia da luta nessa sequência, porque, e aliás, ele usa a câmera lenta para ressaltar a beleza dos movimentos, mas nem é disso que eu estou falando, eu digo de pequenos momentos, por exemplo, da manobra que ela usa para escapar de um cara que prendeu e ela joga, deixa o sabre cair, pega, ou um que eu gosto mais ainda, que eu nunca tinha visto o sabre de luz ser utilizado assim na saga. O Kylo está sendo enforcado por um cara, ela joga o sabre de luz, ele só pega e liga e desliga ele. É quase como se fosse um tiro. Ele liga, atravessa a cabeça do cara e desliga de novo. Nunca tinha visto o sabre. Eu gosto. Entendem por que isso é bacana? Por que eu vou mostrar um sabre de luz sendo utilizado da mesma maneira que eu já vi em 7 filmes? Se eu posso usar aquela mesma arma que é icônica de um jeito diferente. Olha só, dá pra você fazer uma coisa diferente com essa arma. Por que eu quero ver a mesma coisa de novo pela 8ª vez? Eu não entendo isso. Ai, não fez como eu queria, matou a minha infância. Você quer ver a mesma coisa o resto da vida, cara? Evolui, pensa. Você não quer ser surpreendido por aquilo que você ama? Enfim. E aí a gente entra nos aspectos que eu acho que também geraram uma revolta de uma parte do fandom. Eu detesto o que essa palavra passou a representar. Fandom. Fandom, para mim, é um conceito que virou tóxico. Fandom eu quero limitar a capacidade criativa dos meus artistas favoritos para que eles façam só o que eu quero que eles façam, do jeito que eu quero que eles façam. E qualquer um que desafie isso não é fã de verdade, ainda faz o gatekeeping, né? Não é fã de verdade, porque fã de verdade sou eu que vejo isso desde que eu tinha 3 anos de idade. O fato de eu não ter evoluído, não ter amadurecido, querer ver a mesma coisa aos 50, não é problema meu. Que é quando a gente começa a entrar no subtexto político do filme. E como esse filme tem subtexto político. Na época que eu escrevi, alguns vieram, como é que você está enxergando conceito político em Star Wars? Eu que pergunto, como é que você não está enxergando conceito político em Star Wars? O primeiro filme é uma alegoria do Vietnã. Inclusive o Império são os Estados Unidos. E isso não é interpretação de crítico, não. Poderia ser sem problema. A interpretação do crítico, do espectador, se ela tiver a sustentação que está na tela, ela é tão válida quanto a interpretação do criador. Mas ali a gente tem, entre aspas, o gabarito, porque o George Lucas disse isso numa entrevista icônica para Playboy na época, que ele concebeu Star Wars como uma alegoria do Vietnã e que para ele o Império são os Estados Unidos. Está no DNA da série, está no DNA da franquia. Aí como é que você diz que... não, mas um filme produzido pela Disney por uma corporação, ele vai ser anticapitalista? Isso é histórico. Isso é histórico. Porque a corporação é uma coisa, o artista que trabalha dentro do sistema da corporação é outro. Historicamente, artistas de todos os tipos usaram o sistema para criticar o sistema usando os recursos do próprio sistema. Michelangelo, o teto da Capela Sistina.
Ah, vem cá, Michelangelo, pinta aqui o teto da Capela Sistina pra gente. Pode ser, vai ser bonitinho. Ah, beleza, vou pintar. Vou pintar a criação do homem. Deus, bacana, dando a vida. Ah, legal, tal. O que o Michelangelo faz? Ele pinta, ele cria uma composição no quadro que é um corte transversal do cérebro. Anatomicamente perfeito. Ou seja, ele está dizendo que a criação do homem é a sua mente, é o cérebro, é ele mesmo. Tá no teto da Capela Sistina, ele ganhou dinheiro da igreja para fazer aquilo, ele foi pago pela igreja para fazer aquilo. Historicamente, é a coisa mais comum do mundo. Então, os Últimos Jedi, você dizer que o filme ele não tem uma mensagem anticapitalista, desculpa, aí é uma questão, não é nem de falta de percepção, é de se negar mesmo, enxergar o que é óbvio. Tem uma cidade no filme, Canto Bight, em que uma personagem descreve dizendo que ali estão as pessoas mais repugnantes da galáxia. Quem são essas pessoas? 1% mais rico. Para começar, é Mônaco. É Mônaco. Você olha Canto Bight, de um ponto de vista de design, é Mônaco. Você vê que é onde ficam pessoas que elas estão acostumadas a destruir a natureza, né, destruir o meio ambiente, destruir tudo, explorar animais para o seu próprio prazer. Né? Vou torturar os bichos, botar eles para correrem. Estão escravizando crianças, batendo em crianças para trabalhar, comercializando arma. Ao mesmo tempo, se uma nave pousa na praia ali, não, essa praia não pode pousar, essa praia é nossa. Como é que alguém pousou ali? Tem que prender, essa praia não pode. E aí você vai ver dentro do cassino, é uma representação de todo tipo de estereótipo de bilionário que existe no mundo. Só faltou ele colocar alguém ali com uma jaqueta da Tesla. Só faltou isso. É uma coisa que ele faria depois, né, uma referência ao Elon Musk diretamente no Glass Onion. Porque esse é um tema recorrente na filmografia do Rian Johnson. Ainda tem isso. Não é uma coisa isolada. É uma coisa autoral. Então, assim, tá ali no texto do filme. No texto e no subtexto. Mas ali, no Canto Bight, nem é subtexto, é texto. E isso traz uma riqueza temática para a saga que é maravilhosa. Porque como é que você conta uma história que é Guerra nas Estrelas, aí eu tô pegando a tradução que era quando o filme foi lançado na minha época ainda. Guerra nas Estrelas, você tá falando de guerra, e você não vai abordar a lógica perversa da comercialização de armas. Como é que você vai ignorar o impacto que aquilo tem sobre as pessoas comuns? É como o personagem do Benício Del Toro mostra. Essa sequência que quando eu vi no filme eu não acreditei, porque eu não acredito que o Rian Johnson fez isso. Não acredito que deixaram ele fazer isso, que ele fez isso. Eles deixaram porque eles deram uma liberdade total para ele, e ele aproveitou. Ele mostra que tanto a Primeira Ordem quanto os rebeldes compravam a arma dos mesmos fornecedores. E quem leva o ferro o tempo todo, assim, e não estou dizendo, porque os dois são iguais. É óbvio que os dois não são iguais. É óbvio que os dois não são iguais. Assim como você não pode falar que os aliados são iguais aos membros do eixo. Não, óbvio que não. O nazista tem que se ferrar sempre. A Primeira Ordem também. Então não é que... Mas a lógica é... O mesmo grupo vai se enriquecer porque vai vender arma para os dois lados. Porque para eles não interessa ideologia, não interessa quem está certo e errado. O que interessa, sabe o que é, meu amigo? É a lógica do mercado. Se o mercado quer, nós fornecemos. Não interessa se isso é ético ou não. Não interessa se vai provocar sofrimento ou não. Não interessa se vai acabar com o meio ambiente ou não. Se vai criar aquecimento global ou não. Se vai provocar uma pandemia ou não vai provocar. Se vai provocar fome ou não vai provocar. Se vai provocar escassez de água ou não vai provocar. Não, é o mercado que dita. Se dita, eles fazem. E ficam ricos dos dois lados. Imagina um filme da série Star Wars conter isso. Que coisa mais corajosa, brilhante e apropriada. Guerra nas Estrelas. Como é que você não vai ter subtexto? Enfim, é rico, é corajoso, é complexo, é inteligente e enriquece a saga como um todo. E isso nos traz a uma outra decisão fantástica que o Rian Johnson tomou, que é revelar que os pais da Rey não são ninguém. Isso é fantástico, porque naquele momento o Rian Johnson... Porque até então, sejamos sinceros, Star Wars podia chamar Star Wars, a história da família Skywalker. Porque tudo gira em torno da família Skywalker. É a história de uma família. Então, assim, é como se tudo fosse pré-determinado. Então, a ideia de ter esperança, de atrair gente para lutar, de enfrentar os vilões, isso tudo não interessa. Porque o que interessa é essa família, é a família que vai determinar o rumo do universo. A vitória dessa família ou a derrota dessa família vai determinar o rumo da galáxia inteira. É muito redutivo isso. A força só...
Isso inclusive contradiz o que o George Lucas fez, inclusive nas prequels. Que inclusive eu passei a apreciar muito mais as prequels depois que eu vi Ascensão Skywalker. Porque é isso, assim, pelo menos o George Lucas tem a coragem de fazer o filme que ele queria fazer em vez de ficar cedendo à pressão dos outros. Eu quero fazer um filme que vai ser sobre taxação de rota comercial. É isso, boa ideia para um filme Star Wars. A base do meu filme vai ser taxação de rotas comerciais. Imagina, enfim. Mas é isso, você tem a escola de Jedi, né? Não é só a Skywalker que tem a força. Então quando ele diz para Rey, que revela para Rey que os pais dela não eram ninguém, isso traz um subtexto riquíssimo, porque a gente vê um embate entre um cara que nasceu com tudo, com um nome, que é o nome mais famoso da galáxia, Skywalker, que desde cedo ele teve a oportunidade de ser treinado pelo maior mestre da força, o Luke Skywalker, e jogou isso fora. E do outro lado você tem uma menina que foi abandonada pela família, pelos pais, cresceu passando fome, tendo que catar ferro velho para conseguir dinheiro, para poder comer. E ela tem a força, e ela é mais, o poder que ela tem em relação à força é maior do que o desse cara. Isso é muito mais fascinante do que simplesmente ela é filha do Skywalker ou ela é neta. Deixa isso para o próximo vídeo. Mas enfim, é sensacional isso, porque isso traz uma riqueza para a saga que ela precisava. Fugir só de ser tudo sobre os Skywalker. E visualmente o Rian Johnson ele ilustra isso quando ela entra naquele buraco e tal, e que ela tá querendo ver no espelho, ela quer ver os pais no espelho. Que aliás eu tenho uma referência, eu falei sobre outras referências, né? Que ele fez a Asas e Monty Python. Ele faz uma referência a Cidadão Kane aqui. Né, quando o Kane está saindo do quarto depois daquele acesso que ele tem, ele passa em frente ao espelho, a gente vê vários reflexos do Kane. Ele faz uma referência a isso visual aqui. Mas enfim. E aí quando ela finalmente viu que está do outro lado do espelho, quem está do outro lado do espelho? Ela. A força dela, né, o passado dela, o que ela tem, né, de forte no sangue dela, é ela. É bonito isso. Né? Quer dizer, ela não precisa encontrar os pais. Seria bom para ela, né? Que ela é triste e tal, mas assim, ela não precisa, porque o poder dela não está na herança, está na força que ela tem. Isso é muito rico. E aí, voltamos finalmente ao Luke Skywalker. E o Luke nesse filme, ele é tudo o que você podia esperar do Luke Skywalker. Vamos falar da sequência final do filme, que é uma coisa que para mim é absolutamente brilhante. Quando ele chega no planeta, né, você vê os poucos que restaram da rebelião estão aprisionados numa caverna, inclusive a General Leia, não tem saída para eles. E de repente aparece o Luke Skywalker. E a maneira como o Rian Johnson... Sério, gente, não é possível falar que o Rian Johnson ele desrespeitou o Luke Skywalker. Nenhum diretor em nenhum filme da série criou imagens tão icônicas do Luke quanto o Rian Johnson criou aqui. Nenhum. A imagem dele posicionado, quando ele sai da caverna, ele se posiciona e a gente vê um quadro, que além de ter um quadro lindo, dele em silhueta, com aqueles walkers gigantescos lá na frente, ele contra aquele exército inteiro, só ele, sozinho, contra aquele maquinário todo. Você quer coisa mais, para usar um termo, mais badass do que isso? O cara mais... Não tem como falar, é fodão. Não tem, é um ícone. A maneira como ele é filmado. E aí, o pânico que ele desperta é tão grande que o Kylo Ren diz: virem todas as armas que nós temos para aquele homem. Imagina isso. Virem todas as armas que nós temos para aquele homem. Esse é o grau de pânico que ele fica. E aí vem aquela cena que é sensacional, porque todos disparam. Tem um momento engraçadíssimo que o General Hux pergunta: você acha que nós pegamos ele? Porque, e aí sobe aquela poeira vermelha, e do meio da poeira vermelha, né, daquele ato de violência extremo, sai incólume Luke Skywalker. E aí ele faz o gesto, que é o segundo gesto que eu falei, que eu paro e fico voltando. Essa última vez que eu vi o filme para gravar as cenas em detalhes, eu juro para vocês, eu devo ter voltado para ver ele fazer esse gesto umas 10, 15 vezes. Que não tem coisa mais... É isso. É a coisa mais icônica. É a representação de como aquele personagem... Ele é o mais poderoso. Ele não tem ninguém que se compare a ele. Ele sai do meio daquilo tudo. Olha na direção do Kylo Ren.
Cara, eu não sei quem teve essa ideia. Eu não sei se isso está no roteiro. Eu não sei se isso foi ideia do Rian Johnson na hora. Eu não sei se foi ideia do Mark Hamill. Mas a pessoa que teve a ideia dele fazer isso tem que ganhar um prêmio Nobel, um Oscar, um Emmy, um Grammy. Dá um Grammy também. Porque merece tudo. Merece tudo. Porque esse gesto simboliza tudo que o Luke Skywalker tem que ser. E alguém dizer que o Luke Skywalker nesse filme, ele não é o Luke Skywalker? Não. Essa é a definição de quem é o Luke Skywalker. E claro, de um ponto de vista de construção, se você presta atenção, o Rian Johnson ele não trapaceia, não. Ele não trapaceia. Né? Para começar, quando chega o Luke, ele está obviamente mais jovem. A projeção astral seria poder. A projeção dele na força, ele vai se imaginar mais jovem. Então a barba dele volta a estar escura, o cabelo mais curto. Ele inclui uns planos, detalhe, que eu acho isso também muito bacana, que ele mostra o Kylo Ren quando ele desce para duelar, o Kylo Ren se posiciona, então a gente viu um plano de detalhe do Kylo Ren posicionando o pé, aí ele arrasta o pé na areia, a gente vê o vermelho, aí o Luke Skywalker faz o mesmo, mas não, o sal não se mexe, não aparece o vermelho. Por quê? Porque ele não está ali. Então ele não trai, ele não engana o espectador, né? E a Leia sabe disso, tanto que a Leia sabe disso que ele entrega para ela os dadinhos do Han Solo e ela deixa lá. Tanto que o Kylo Ren acha depois. Vocês acham que ela deixaria lá? Não deixaria. Né, é a lembrança do Han Solo, mas ela sabe que aquilo não é verdade. Ela sabe, de todos ali, ela é a primeira a reconhecer que, obviamente, porque ela também detém, né, a força, que aquele não é o irmão dela fisicamente. E aí a gente descobre que ele estava se projetando de outro planeta. Que é uma demonstração maior da força do que isso. Ele estava em outro planeta, projetando uma versão que ninguém viu que era falsa, para lutar e derrotar o Kylo Ren. Porque ele derrota. Né? Ele faz a mesma coisa que o Obi-Wan faz se você me atingiu, eu vou ficar com você para sempre. É fantástico, é uma sequência fantástica. E a morte dele é uma morte linda. Ele se sacrifica. Primeiro, que ele faz jus ao que ele disse que ele ia morrer naquela ilha, ele morre naquela ilha, que ele não ia sair de lá, que nada ia convencer ele a sair de lá, ele não sai. Mas ao mesmo tempo ele enfrenta, ele fala com a Rey, você quer que eu saia em frente de todo mundo? Ele sai em frente de todo mundo. E ele faz isso também que ele vai morrer. Porque aquilo exige um desgaste tão grande, né, consome tanto dele a força que ele morre. Ele sabe que ele vai morrer. Ele se sacrifica para salvar o que resta da rebelião. Que atitude mais heróica do que essa? E aí vem a coisa mais linda que o Rian Johnson faz. Que ao morrer, é só naquele momento que ele mostra pra gente, que era uma ilha, aquilo, a gente, mas ali ele mostra pra gente que aquele planeta tem 2 sóis. Assim como Tatooine. E a última coisa que o Luke vê antes de morrer são os 2 sóis se pondo. Que é o que o George Lucas tinha mostrado pra gente quando ele era bebê. Ele posicionado junto com os tios, vendo os 2 sóis de Tatooine se pondo. Depois ele jovem, querendo sair dali para se aventurar em Uma Nova Esperança, vendo os 2 sóis se pondo. E na hora de morrer, os 2 sóis se pondo. Não tem como se fechar de forma mais linda do que isso. Os Últimos Jedi é o melhor filme da série Star Wars. Não há nem discussão. E daqui a 2 semanas eu vou explicar por que a Ascensão Skywalker é o contrário. Um grande abraço, bons filmes.